eu também, eu É. achei que ficou melhor, assim, Eu acho que pode ser o seu que estava dando um eco. porque É, tava pode sem o ser. fone, né? Pronto. Então, Pode ser. resolvi. Então vamos lá. E quando eu entrei na UTI, foi assim, amor à primeira vista. Foi algo que eu falei, eu quero isso para mim, mas o volume de informações que eu tinha que aprender era gigante. Mas, bom, eu tô aqui, vamos lá. E aí, realmente, eu comecei a estudar e tive que estudar do início. Não teve jeito. Alguma hora eu acabava me deparando com algum paciente e muitos colegas me ajudando também. Isso foi fundamental para mim, mas tive que fazer minha parte. Não foi fácil, mas consegui chegar num nível que eu posso dizer mais confortável. Apesar que, assim, cada vez que eu vou vendo mais coisa, eu vejo que eu tenho muito mais coisa para aprender. É um mundo infinito. É infinito, mas eu me sinto assim, confortável, confiante. Eu acho que depois da Covid, então, se você aprendeu a trabalhar na Covid, você aprende a atender qualquer paciente, porque foi realmente assim, algo de assustar. O perfil do paciente que chegava, coisas que a gente assim não estava muito acostumado. Hoje a gente fala de bloqueador neuromuscular, como você fala aí, de água com açúcar, coisa que a gente não utilizava antigamente na prática. Era uma sedação, pronto, o paciente acomodava e ficava bem. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas sou a prova que se você quer, você consegue. Isso é fato. Porque às vezes a pessoa, né, vocês então, que estão começando, sabe, da faculdade, tudo fresco, eu já estava 11 anos sem estudar, e vendo outras coisas, assim, totalmente diferentes. Era Uhum. outro mundo, né? Totalmente diferente, coisas que de repente eu nem imaginava, e graças a Deus consegui. Ainda tenho que me aprofundar mais, mas eu acho que a área da saúde, né, é algo assim que você nunca está confortável naquele platô. Agora sim, não, aí aparece outra coisa, aí é outro artigo, é outro assunto. Mas realmente dá para conseguir. Tem que ter paciência. Eu acho que você tem que respeitar o seu tempo também, cada um tem um tempo. Você não se comparar com outras pessoas que começaram há mais tempo que você. Uhum. Compare com você mesmo, como eu estou hoje. Como eu estava ontem, estou hoje. Então, hoje eu estou melhor do que ontem. Então, é isso é que vale. Não importa se você demore anos para realmente adquirir o conhecimento do fulano de tal, que ele pode ter adquirido em 1, 2 anos, não importa. Você tem o tempo e respeite seu tempo, é isso. Uhum. Isso, assim, é uma das coisas que, conversando, né, com as meninas, foi justamente nisso que surgiu a nossa ideia, né, do projeto. Porque é algo que a gente sabe que durante a faculdade a gente precisa ter cursos para poder complementar a carga horária. E depois é o tempo todo é, precisando se atualizar, né, com os cursos. Por mais que hoje a gente faz um curso de ventilação mecânica, daqui a pouco a gente tem que fazer outro, porque surgem outras coisas, outros ensinos. Como você falou, é algo constante, é o tempo todo tendo atualizações e que a gente não pode ficar realmente acomodado e parado, achando que já sabe tudo, né? Porque é um mundo. Impossível, impossível. Tem os meus ídolos, que eu falo que se chegar a 10% do que eles sabem, vou soltar fogos, porque realmente, assim, é uma caminhada, é para sempre. É, mas sejam assim, a gente tem que pensar, eu sempre gosto de falar nos estágios, a gente tem que pensar que estou tratando o amor de alguém, ou estou tratando alguém que poderia ser da minha família. Então não é simplesmente fazer por fazer, entendeu? Mas fazer o que deve ser feito, o melhor que a gente possa fazer, porque ali não é só uma patologia que a gente está cuidando, é uma pessoa que tem família, que tem amor. Então, eu acho que o principal é isso. Eu estou me capacitando para fazer o melhor para o meu paciente. Eu acho que o foco da gente tem que ser esse mesmo. Não é ser o melhor porque eu quero ser o melhor, mas para eu poder dar o melhor para o próximo. Penso assim. E, assim, pensando, Pri, quando a gente chega na UTI, né, qual seria o primeiro pensamento que você tem
em relação aos pacientes mais críticos, né? Em relação aos pacientes que estão ali em ventilação mecânica, qual é o seu primeiro olhar, o seu primeiro posicionamento em relação ao paciente que está ali em VM, né? Eu sei que assim, a ânsia, até porque na faculdade não tem essa prática, nem toda faculdade tem o privilégio, muitas vezes, de uma universidade federal, de ter ali um hospital à disposição, mesmo que possa parecer rápido, mas tem faculdades que às vezes é só uma visita técnica para o aluno saber que realmente existe uma UTI, um ventilador, que não é por simulação, por simulador, mas vocês, pelo menos, da Universidade Federal da Bahia, conseguiram pelo menos ter essa intimidade maior. Então, sempre a maior ânsia é saber mexer no ventilador. Eu acho que é de todo mundo. Mas se fosse dar a dica hoje do que você precisa saber, fisiologia. E, infelizmente, na faculdade, a gente aprende fisiologia. Eu sei que é necessário aprender logo no início, né, nos primeiros semestres, mas a gente ainda não está com aquela mente focada. E para que eu vou usar isso daqui? Para que eu tenho que aprender isso aqui? Porque normalmente é feita uma fisiologia de uma forma muito solta, não é uma forma aplicada. Eu acho que deveria, eu sei que a gente às vezes não estaria preparado, mas pincelar alguma coisa, ou se de repente quando voltar realmente a falar sobre a ventilação ou sobre o paciente crítico, porque o importante é você tentar tecer um raciocínio clínico em cima daquele paciente, o porquê que ele está assim, o porquê que eu devo fazer isso, o porquê que eu devo agir dessa forma ou não devo agir daquela forma. Então, a fisiologia é que vai responder isso tudo. Eu sei que a gente acaba realmente fazendo cursos e praticando e sabendo manejar a ventilação. A gente começa a ter um olhar, né, que muitos se preocupam e realmente é difícil sobre as sincronias, mas a minha dica seria volte de novo para parte de fisiologia para você entender muito bem depois a fisiopatologia da doença e poder compreender melhor o doente crítico. Isso que você falou me lembrou muito assim, de quando eu estava lá no UFES e ver pacientes que não tem só uma patologia, né? A gente às vezes vai pensando em coisas isoladas, mas quando você olha para um quadro de um paciente, tem inúmeras complicações. Não é só um paciente ali com uma pneumonia ou só um paciente com Covid. Às vezes ele tem vários outros agravantes. E se não tiver essa ideia do conjunto, como você falou, e essa ideia da fisiologia em geral, aí realmente fica muito mais difícil. E a gente precisa entender que o fato de, muitos falam, né, o fisioterapeuta, a parte respiratória, e focar só no pulmão, a, a gente atua multissistêmico. Então, o fato de eu estar ali, por exemplo, com um ventilador, ou apenas com oxigenoterapia, ou com uma VNI, por exemplo, ou mobilizando, eu estou interferindo em outros órgãos do meu paciente. Então, por isso que é importante também saber, inclusive, o impacto que eu estou gerando. Então, não é simplesmente eu querer ajustar um ventilador, porque eu quero ajustar, mas eu tenho que saber se esse paciente está preparado para isso ou para aquele tipo de ajuste, se realmente ele é responsivo ou não para aquele tipo de ajuste, o que eu posso estar influenciando, entendeu? Então, às vezes eu quero um foco de um determinado resultado, eu quero ajustar uma PIP, por exemplo, que eu quero melhorar a oxigenação, mas será que realmente vai ser adequado para o meu paciente? Será que eu não vou impactar na hemodinâmica, por exemplo, eu vou piorar a perfusão? E aí o fato de eu impactar na hemodinâmica, eu pioro a perfusão dos tecidos. Então, assim, eu tenho que ter um olhar global do meu paciente. Eu não posso pensar apenas em pulmão. Eu tenho que pensar que eu estou interferindo em diversos órgãos do meu paciente. Eu posso estar impactando de uma forma negativa. Uhum. Indo para algumas perguntas que tinham feito aqui antes na caixinha que a gente colocou, tinham perguntado em relação ao que normalmente você usa. Qual o modo que você usa? Se é PCV ou se VCV? Qual que você acha que hoje é o melhor? Ou você acha que não existe diferença de nenhum dos dois? Qual o seu pensamento, o seu raciocínio em relação à escolha do modo que vai usar na ventilação mecânica do paciente?
Uhum. Modo não tem um modo controlado, que até na verdade a gente fala até de uma forma errônea, né? Porque controlado mesmo é aquele até que o paciente ele não tem o direito de participar. Então, na Uhum. verdade, os modos controlados hoje são assisto controlado. Então, não tem um modo VCV ou PCV que ele é superior a outro. Na Uhum. verdade, o melhor é aquele que você realmente sabe manejar com maior intimidade. Mas tem algumas especificidades de cada modo que vale a pena a gente comentar e que às vezes a gente tem uma determinada escolha. Por exemplo, o modo VCV é um modo que, assim, se o paciente ele começar a participar, é um modo que pode gerar bastante assincronia, é um modo mais desconfortável para o paciente, porque a gente tem um fluxo fixo, então isso gera, às vezes, uma certa assincronia para o paciente, ele pode estar com uma demanda aumentada, enfim, ele pode gerar um pico de pressão muito maior. Já o PCV Uhum. ele é mais confortável, se o paciente estiver em algum momento querendo participar, ele não estiver muito bem sedado. Mas na COVID eu acabei lançando muito mão, principalmente do modo VCV, porque eram pacientes que estavam, inclusive, usando bloqueador neuromuscular e me davam informações da mecânica ventilatória muito mais precisas, de complacência, o que estava mudando, por exemplo, numa pressão de platô, no meu driving pressure. Então, eu poderia fazer um monitoramento melhor desse meu paciente. Porque a gente tem que compreender que quando eu faço o cálculo da mecânica, eu estou fazendo em VCV. E aí eu mudei para PCV. E aí quando a gente pensa, inclusive em driving pressure, a gente tem que pensar em volume corrente fixo. Então, quando eu faço até quando eu quero eleger qual a melhor PIP para melhor driving pressure, a gente tem que pensar que na fórmula eu preciso ter um volume corrente constante. A gente sabe que em Uhum. PCV esse volume corrente ele pode ser variável. Ele não é fixo igual o VCV, que ele sempre dá aquele mesmo volume corrente. E aí o fato de você não estar com aquele mesmo volume corrente, você pode interferir naquela eficácia da PIP ou não. Então eu acabei ventilando mais em VCV, naquele momento mais crítico, mais agudo do paciente, onde ele precisava ter realmente aquela PIP mais segura, para eu ter certeza do que eu estava dando para ele. E depois, evoluindo com melhora, eu passava para pressão controlada, porque era mais confortável, ele podia interagir em algum momento e gerava menos assincronia também. Mas não existe nenhum modo que seja superior ao outro. Se realmente você tiver mais conforto em ventilar o paciente porque você tem melhor manejo em PCV, eu aprendo com os mestres e repasso para todos. Se você sabe fazer o feijão com arroz, faça, mas faça da melhor forma. Continue no feijão com arroz, que é ele que alimenta, ele que sustenta, ele que funciona. Verdade. Então, assim, se você, né, digamos, eu tenho um domínio maior sobre aquele modo, né? Vamos dar o exemplo aqui do PCV. Eu chego no plantão e o paciente está lá em VCV. Seria ideal, assim, exatamente trocar para o PCV para ser eu manejar o paciente melhor no modo que eu já tenho um domínio melhor. Concordo. É assim, minha opinião sobre isso é, se ele está ventilando, a primeira coisa que eu tenho que ver são os parâmetros se realmente estão de acordo e respeitando a ventilação protetora. Eu, Processo mudando. Priscila, que eu chego e realmente ele está ventilando, mesmo que eu não tenha, assim, uma intimidade com o modo, eu mantenho. Eu não Uhum. mudo, entendeu? É mais quando realmente é uma admissão de um paciente que acabou de ser entubado, enfim. É aquele paciente meu novo. Agora, se é um paciente que, de repente, como eu já peguei alguns pacientes em PCV, por exemplo, ventilando muito mal, precisando de pressões muito altas, enfim. E aí, naquele momento, eu precisei, inclusive, de um ajuste de sedação. Ele, para mim, é considerado um novo paciente. Então, eu tenho que Uhum. rever os parâmetros, rever, e aí, se eu achar necessário, realmente eu mudo. Ou para VCV, ou vice-versa. Às vezes ele estava totalmente assincrônico, em volume controlado e fora dos parâmetros de proteção, de ventilação mecânica, e realmente eu vi que em pressão controlada ele estava muito mais confortável. Então, realmente, aí sim. Mas se ele já estiver dentro realmente dos parâmetros, eu não indicaria mudança, não.
tipo, o time que está ganhando não se mexe, mais ou menos isso. Exato. Eu acho que, porque entenda, mesmo que você não tenha intimidade, mas aqueles parâmetros básicos você vai ter que fazer uma pausa inspiratória, você vê o driving Uhum. pressure, né? A mecânica ventilatória, enfim. Se tá tudo certo, não tem por que você mexer, né? Até para não ficar aquela coisa depois de colega. O fulano mexeu, eu mexi também e vou mexendo aqui, entendeu? Então, acho que se está funcionando, não tem necessidade não, porque você não vai precisar mexer. Sim, sim. E você falou aí da Drive, né? E eu acho que foi uma coisa que tomou uma proporção ainda maior agora na época do Covid, né? Uhum. Explica para a gente um pouquinho, assim, em relação qual é essa importância que antes não era tão vista e que começou a ser vista de uma forma muito maior agora depois dos pacientes. Porque o que que acontece? Eu acho que assim, a Covid veio para descortinar muita coisa e realmente para reafirmar outras que pessoas tinham esquecido, enfim, e não estavam dando tanta importância. Eu acho que pelo fato do pulmão do paciente da Covid ser tão delicado e que um paciente até em ventilação espontânea, ele podia evoluir com barotrauma só por conta de uma tosse persistente, e eu vi casos assim, um pneumotórax, um pneumodiastino. Então, as pessoas ficaram com muito medo na hora de ventilar e começaram a prestar atenção. A driving pressure, na verdade, com o passar do tempo, alguns artigos vieram evoluindo isso, e não é só o volume corrente que é importante. Lógico que a gente está falando somente assim, o paciente da SARA. O paciente da COVID é uma mistura de tudo, né? É um paciente com SARA. E no final, a gente bateu o martelo, todos falaram que a gente não deveria mudar a ventilação que a gente já fazia. É um paciente com SARA, então a gente deveria ventilar, deveria ficar atento com o volume corrente, mas ficar atento com a pressão de distensão dos alvéolos. Esses é que geram barotrauma, e que é realmente aquela fórmula da pressão de platô, que tem que ser abaixo de 30, e o driving pressure abaixo de 15. Tem algumas exceções para pacientes super obesos, que a gente pode ultrapassar um pouquinho esses valores, mas eles viram a importância, então não é somente o volume corrente. Essa pressão é que vai ser realmente fundamental para a gente proteger o pulmão do nosso paciente e evitar uma série de problemas também. Isso que a gente tem que ficar atento, porque eu posso gerar, além de barotrauma, eu posso gerar um espaço morto, eu posso gerar retenção de gás carbônico, eu aumento taxa de mortalidade, eu acabo inflamando mais o pulmão do meu paciente. Então, assim, tem uma série de consequências. Então, com o passar do tempo, foi batido o martelo que, tanto é que a pressão de pico, que é aquela pressão que antigamente se preocupavam tanto, mas sabe-se que a pressão de pico é a pressão que entra no sistema respiratório e ela é dissipada, mas a pressão de platô é que a gente tem que ficar de olho, que é aquela pressão mesmo de entrada nos alvéolos. Então, tem que ser realmente incansáveis para manter nosso paciente ali dentro da ventilação protetora. Uma outra pergunta que são fez aqui, mas quem tiver pergunta, vai mandando aí na live também. Uma outra pergunta que são fez aqui era em relação ao quanto que se deve tolerar em relação à hipercapnia permissiva. Pela literatura, é tolerado um PCO2 abaixo de 80 se eu tiver um pH acima de 7,20. Isso que a literatura acabou chegando num consenso para se tolerar, e é a palavra certa que a gente deve pensar, né? Um excesso de PCO2, ele gera uma redução de uma série de, onde volta a fisiologia, né? Umas repercussões no nosso organismo. Por isso, até que a gente falava, gente, esses pacientes de COVID, eu não sei se é realmente a COVID que deixa eles com o sistema neurológico mais excitado, e realmente era difícil, às vezes, passar para um PSV, né? Era difícil a gente conseguir desmamar a ventilação mecânica. Por excesso de CO2, a gente tem que saber que estimula o centro respiratório da gente.
Então, a gente falava em tolerar, mas realmente é complicado. Agora, sim, antes de falar em tolerar e bater o martelo, ok, eu tenho que entender o que está acontecendo. Será que ele está retendo o CO2 porque eu estou ventilando mal esse paciente? Porque o fato de eu estar com a ventilação protetora fora dos parâmetros, eu estou excedendo o driving pressure? Será que eu não estou sobreestendendo demais esse alvéolo? Ele está gerando uma compressão dos capilares e gerando um espaço morto? Então, depois de esgotadas todas as possibilidades, aí sim, a gente bateria o martelo e falaria, porque a gente viu muito na Covid microtrombos, que realmente acabavam gerando isso e essa retenção de CO2. Então, assim, para finalizar, em relação a valores, é abaixo de 80, mas se o pH estiver acima de 7,20. Mas antes de pegar uma gasometria e ok, eu preciso saber como é que está o meu paciente, se ele realmente está dentro do que ele deveria estar. Uhum. Inclusive, assim, é algo que, essa questão da gasometria, é algo que eu lembro que você sempre falava lá, né? Que é importante você fazer análise, mas não só pensar em ventilar a gasometria, mas ventilar o paciente específico, né? Ver outras Isso, correlações que precisam ser feitas. é A gás importante. também é algo que a gente vai Pagar. conversar depois, em outro momento. São muitas coisas. Importantíssimo. Mas uma outra pergunta, Pri, é, uma outra pergunta que tem aqui é em relação a o que pode ocasionar uma falência de extubação. Uma falência de extubação? Intubação, a falha na extubação. Pronto. Pela literatura, depois que eu estudei o paciente, assim, menos de 48 horas, ele tiver uma insuficiência respiratória e realmente precisar ser entubado, é uma falha de extubação. E aí algumas Uhum. coisas podem acontecer nesse meio do caminho. Acho que primeiro, antes da gente falar em falha, a gente tem que falar um pouco de desmame da Sim. ventilação. Então, a gente tem alguns critérios que a gente tem que obedecer, e aí a gente tem que ficar atento ao perfil do paciente. Então, assim, pacientes mais idosos, ventilação mecânica prolongada, um paciente hipertenso, paciente obeso, um paciente com balanço hídrico aumentado, um paciente que tem secreções abundantes, ele pega já uma infecção, um paciente com tosse débil, ou um nível de consciência não muito bom, são fatores que Uhum. podem contribuir para essa falha de extubação. Então, lógico que, mesmo respeitando aqueles critérios, pode ser que em 48 horas ele evolua por uma piora. Então, por isso que é importante a gente ser bem criterioso nesse momento de desmame, estar conversando com o médico sobre isso. Eu sou bem chata para isso. Eu vou e volto 500 vezes. Se eu não estou ali muito satisfeita, somente tem umas coisas assim que você já predispõe logo a falha. Eu não vou nem falar aquela falha de antes de 48, mas uma falha Uhum. imediata. Primeiro é o Exato. nível de consciência. Eu preciso ter Uhum. um Glasgow ali chorando acima de 9, porque senão ele vai falhar. Não adianta. Uhum. Tosse débil é algo que, se ele tiver realmente uma fraqueza, um idoso, né? Às vezes eu não vou ter aquele pico de fluxo de tosse acima de 60 litros por minuto. Então, seja um paciente sem secreção alguma, porque se tiver um pouco de secreção, vai impactar e vai falhar. Aí daqui a pouco você vai ter que estar fazendo aspiração nasotraqueal e aí vai lesionar, enfim, não tem condição alguma, ele vai falhar. Outra coisa, o paciente obeso que já tem uma dificuldade, uma carga elástica de parede muito grande, ele já tem essa dificuldade para expansão pulmonar, e se você juntar um fator idade, se você juntar aí um paciente já nasarcado, ele vai encharcar, ele vai falhar com certeza. Então, a gente precisa ser bem criterioso com esses parâmetros. A hipertensão, que às vezes, muitas vezes, eles dão assim, aquele fator, ele está ansioso, por isso ficou hipertenso, quando tirar o tubo vai melhorar, mas um paciente com uma hipertensão juntada
com a nasarca, por exemplo, ele pode acabar evoluindo com edema agudo de pulmão. A gente tem um extravasamento para dentro do alvéolo de líquido e ele pode evoluir. Então, sejam chatos. Eu falo chato porque às vezes tem médico que, né, não gosta daquele vai e vem. Ai, meu Deus, essa menina de novo. Mas eu sou assim, vou, chamo, ausculto, olha, tá bom isso aqui não, boto, né? E aí, porque a gente seguindo, há ainda um risco grande de falha, e a gente sabe que se falhar, a gente aumenta em até 40% a taxa de mortalidade do paciente. Eu não quero isso para ele, né? Porque aí vai ter que ser sedado novamente, enfim, risco de bactérias, e aí, enfim. Respondido? Você, sim, sim. Você falou em relação aí à questão da conversa com o médico, né? Isso eu acho que é uma coisa que também quem não passou ainda pela UTI, ou então quem não teve uma experiência maior, é algo interessante para poder saber, né? Em relação a, hoje em dia, quem comanda basicamente a ventilação é o fisioterapeuta, mas para poder fazer a extubação tem que ter a autorização do médico. Então, como que fica essa questão, assim, como que você lida basicamente quando você percebe que aquele paciente já está bom para poder fazer a extubação e o médico às vezes ainda fica querendo segurar ele mais tempo, ou então ao contrário, o médico quer já extubar logo e você está percebendo que ele ainda não tá no nível, né, que deveria. Qual que é a sua conduta assim, em relação a essa conversa com o médico, né? E a sua experiência lá mesmo em relação a isso, com os médicos lá. Lá, até porque eu já estou um tempinho bom, então assim, eu tenho uma relação muito boa com os médicos, mas eu acho que quem está começando, às vezes não tem uma intimidade, acho que a primeira coisa, você tem que ter embasamento. Ponto. Não adianta falar no eu acho, eu sinto, eu estou pressentindo, eu sonhei que ele estava entubado, estubado, enfim, qualquer outra coisa assim. Você tem que ter embasamento, você tem que demonstrar confiança e mostrar que você está pautado ali na ciência, que você tem certeza daquilo. Ou para não estubar, ou enfim. E eu gosto de chegar no plantão, lógico que a gente vai se acostumando já com os pacientes, já sabe uma trajetória, então fica mais fácil a gente juntar o conhecimento que eu tenho clínico, das regras, a regra do jogo, mas ver a trajetória do paciente, porque a gente sabe que a área de saúde não é matemática. A gente tem critérios, sim, que a gente deve seguir, protocolos, servem para nortear nossas decisões, mas tem o nosso feeling, tem aquilo que a gente vai adquirindo da experiência, aquilo que eu vou tendo a experiência do próprio paciente, da trajetória dele, pacientes mais crônicos que vão ficando tempo. Então, eu gosto de chegar logo no início do plantão e já conversar e falar qual é a proposta para esse ou aquele paciente. Está pensando para ele já me dar o feedback daquilo que ele pensa. Porque se realmente for para estudar o paciente, eu já vou começar já a focar nesse paciente. E ver realmente o que eu preciso ver. Espera aí que deu uma travada. Voltou? E aí eu tenho que ver o que eu preciso ser visto. Quais os critérios que eu tenho que fazer. O ventilatório ele está. Se ele ainda está sedado, ele já está falando em intubação. Primeira vez que ele vai estar em PSV, por que ele estava sedado ainda? Então eu procuro entender também o que está na cabeça do médico. Agora sim, não há nada que me faça extubar um paciente que eu estou vendo que vai dar errado. Eu, Priscila, e se ele, tipo, forçar a barra mesmo e de grosseria, eu não vou bater boca, lógico, mas eu vou colocar em prontuário de evolução. De acordo com o médico,